Buenas noches, boa noite a todos. Good evening to all of you. Sejam muito bem-vindos. Se vocês querem cadeiras, podemos tentar colocar umas aqui. É um pouquinho mais confortável do que a nossa arquibancada. Qualquer coisa vocês perguntam aí para o vinhateiro Ruben. Sejam muito bem-vindos à Online World Church, uma igreja sem fronteiras. Por que sem fronteiras? Porque somos uma igreja que começou primeiro no online. Começamos, o pastor Cris, ele mora lá no Rio de Janeiro. E 7 anos atrás, Deus colocou no coração dele, isso foi 1 ou 2 anos antes do Covid, a começar a ministrar a palavra de Deus para pessoas à distância. Como que começou isso? Bem, o pastor Cris conheceu o pastor Lucas. O pastor Lucas alguns de vocês conhecem ele já veio pregar aqui, é o bispo do nosso ministério, mão direita do pastor Cris. Ele conheceu ele no aeroporto, assim foi muito aleatório. Nesse momento o pastor Cris nem era pastor Cris ainda, era só o adorador Cris Duran. Só que a família do pastor Lucas foi evangelizada pelo pastor Cris. E eles tinham muita fome, muita sede pela palavra. E diziam: pastor, queremos que tu ligues para nós, para poder ensinar a palavra para nós. E ele ligava, e ele dizia para eles: olha, podem ir para uma igreja lá em Curitiba, ou Maringá, que eu conheço, podem ir lá. E eles falam: não, pastor, não queremos estar contigo. E então o cantor Cris Duran, nessa época, que viajava pelo Brasil inteiro, que querendo ou não, juntava milhares de pessoas em adoração. Vocês podem ver, quem não conhece ele, pode ver nas redes sociais, no YouTube, milhares e milhares de pessoas se ajuntando para adorar com ele. Na minha opinião, né, ele não falaria isso de si mesmo, mas quanta humildade em toda semana ligar para essa família, para dar pão para aqueles que estavam com fome. Foi então que começou. Antes de ser a Online World Church, começou a Online World Church. Eles colocavam o celular na mesa, essa família, colocavam no alto-falante e ouviam a palavra do Senhor. Até que outros queriam, e outros se reuniam a essa ligação. Pessoas que não tinham igreja, pessoas que não tinham pastores cuidando deles, pessoas que não sentiam que estavam recebendo verdadeiro alimento. E foi aí que o pastor Cris olhou para o pastor Lucas e falou: vamos começar a gravar essas palavras, vamos começar a fazer ao vivo, vamos começar a colocar no YouTube. E pouco a pouco esse ministério começou a chegar a muitas vidas. Hoje eu discipulo jovens. Por exemplo, eu tenho um discípulo da Índia. Eu ligo para ele todas as semanas para ajudar ele, para discipular ele, para alimentar ele. Tenho discípulos aqui, como Diego, como Ruben, que eu discipulava e ligava semanalmente antes de estar no Paraguai. Eu morava no Rio de Janeiro. Tem um discípulo de uma tribo indígena em Rondônia que ligo semanalmente. O nome dele é Oi Shabner. Oi Shabner. Até o dia de hoje, a minha noiva Esther não sabe como falar o nome dele. Fala Obi Shabner. Quem é da igreja que está ouvindo vai achar engraçado, mas aí começamos a cuidar de vidas ao redor do mundo. Uruguai, Chile, que justo eu tenho o vinhateiro, né? Vinhateiro Manuel. O líder dele é da Chile. O nosso querido irmão Robson. Bênção ter você aqui, meu querido Camille. Uma família que conhecemos quando chegamos aqui, antes de ter toda essa estrutura. Eles viram as nossas camisas de missões e desde então a gente começou a cuidar deles, andar com eles. Cada um que faz parte desse ministério aqui tem um vinhateiro. Tem alguém que cuida deles, que liga para eles todas as semanas. E hoje vou estar falando justamente sobre o vinhateiro. O vinhateiro é algo bíblico. Alguns de vocês já ouviram a parábola do vinhateiro quando o pastor Cris estava aqui. Só que essa palavra aqui é uma extensão daquela ministração. É algo tão importante para todos vocês entenderem. Quem não me conhece, eu sou o pastor David. Eu fui enviado lá do Rio de Janeiro para estar aqui, mas eu não sou carioca. A minha mãe americana, eu vivi toda a minha vida nos Estados Unidos. O meu pai, ele é argentino, então por isso eu falo espanhol assim. E
Eu sou cidadão do céu. O meu passaporte é celestial e eu vou onde Deus me chama. E nessa noite eu quero falar para vocês sobre o avivamento. Vocês sabem que as quarta-feiras são noite de avivamento. Como a Vinha Azul falou, a próxima quarta-feira eu não vou estar aqui e não vamos fazer, porque eu vou estar visitando minha família na Argentina. A minha mãe está lá, eu vou ir pegar minha documentação para poder ficar um pouquinho mais tempo aqui no Paraguai, porque Deus tem uma obra aqui, amém? Eu creio que cada um de vocês que estão aqui tem um propósito e um chamado diante do Senhor. Eu creio de todo o coração nisso, e por isso por 10 meses eu estou aqui morando num quartinho lá atrás, num beliche aí com meus irmãos. O Ruben dorme no chão, no colchão que a gente coloca aí no chão. André Costa aí no beliche. Nós estamos aqui dedicando nossas vidas a essa cidade porque acreditamos no que Deus quer fazer. E eu digo para vocês, Deus fará algo aqui. A pergunta é se você apenas vai ver o que Deus está fazendo ou se você vai participar daquilo que Deus está fazendo. As multidões se ajuntavam para ouvir Jesus falar, mas alguns se aproximavam, alguns clamavam, alguns se rendiam aos pés de Cristo e diziam: eis-me aqui. E são esses que Deus está buscando nessa noite. Eu não sou Cristo, mas eu sei que o Espírito de Deus está nesse lugar. Eu creio com fé que Ele me outorgou esse papel de vir aqui e anunciar para vocês que Deus os está chamando. E se você está aqui, não pode ser por coincidência. Não é por acaso. Olha o que Deus está fazendo nesse lugar. Não é sobre estruturas humanas, é sobre aquilo que vocês vão sentir e entender ao ouvir a palavra de Deus. Avivamento. 3 semanas estamos falando sobre avivamento. Avivamento não é um bônus na vida do cristão. Avivamento é uma necessidade. Avivamento não é algo que você espera. Avivamento é algo que Deus espera de ti. Avivamento é um sinal que você está precisando de vida ser avivado, que a chama tem se apagado, mas agora vai se acender de novo. Jesus está buscando uma igreja, não que busca de avivamento a avivamento. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Ele diz: por que voltam para a morte? Permaneçam queimando. Não percam o primeiro amor, e temos justamente falado sobre isso. Quando eu tinha 17 anos, foi quando eu tomei a decisão de seguir a Cristo. Nessa época eu estava morando na Argentina, e eu estava morando com meu pai. Eu morei 1 ano e meio na Argentina, quando eu tinha 16 anos. Só que minha irmã veio para me visitar. E ela acabou de se converter. E ela falou para mim: Davi, nós temos um chamado. Davi, nós temos um propósito. Deus quer usar as nossas vidas. E meu coração começou a arder. Olha, eu vou falar mais uma vez, porque talvez alguns de vocês aqui podem pensar: não, é para a pessoa que está do meu lado. É para você. Deus te chamou. Santi, eu tenho falado para você a semana inteira, Deus te chamou. Não é por boca fora, é porque eu creio no chamado que Deus tem para a sua vida. Marcelo, Lucas, cadê o Dani Nunes? Eu chamei ele hoje, porque eu creio de todo o coração. Marcelo, Luiz, homens que eu tenho ajuntado, cujo eu tenho chamado, porque o Espírito Santo está ardendo em mim, dizendo: aquilo que eu dei para você, aquilo que fez teu coração queimar naquele dia, quando tua irmã falou contigo, eu estou dando para outros. A decisão é sua, se você quer ser alguém que responde ou não a esse chamado. E com 17 anos eu queimei por esse chamado.
Eu fui para o meu pai e falei: pai, nessa época meus tios, que são pastores, moravam nos Estados Unidos, Miami. Falei: pai, eu preciso ir e morar com meus tios. Eu preciso aprender as escrituras. Eu preciso aprender a fazer um devocional, aprender a orar. Eu preciso aprender a viver aquilo que eu estou vendo minha irmã viver. E foi aí que meu pai disse: filho, você sabe que eu posso cuidar de você aqui. Só que é outra questão lá nos Estados Unidos. Eu sou dos Estados Unidos, nunca fui rico. Sempre fui pobre. E aí eu falei: pai, tudo bem. Eu vou ir lá e eu confio que Deus vai cuidar de mim. Liguei para os meus tios. Minha tia chorando: Davi, orávamos por tanto tempo para você vir. Para você estar aqui, para você receber o teu chamado. Eu fui. Comecei a aprender a ler as escrituras, me apaixonei. Cheguei numa igreja onde olhava ao meu redor e admirava tanto as pessoas. Olhei para aqueles que estavam adorando e disse: eu quero ser assim. Só que rapidamente, quanto mais eu lia as escrituras e entendia de fato o que está escrito, aqueles que um dia eu admirava, eu começava a olhar e falar: mas por que não está vivendo isso aqui? Por que não está andando assim? Será que eu sou o único que está lendo isso? E rapidamente as pessoas ao meu redor, os que eram meus amigos e tudo, quando eu cheguei lá na igreja, começaram meio que se afastar de mim. Porque eu era o certinho, né? O que queria fazer tudo certinho. Acaba sendo que um dia eu entendi que Deus estava me chamando para outros lugares. E eu comecei a buscar a verdade. Eu buscava e olha, nesse caminho eu errei muito, pois eu estava sozinho. Até que um dia eu cheguei no Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a entender de fato o que estava acontecendo ao meu redor. Eu ia de igreja em igreja, não como um desses que pulam de igreja em igreja. Eu ia e eu era levantado como líder de louvor, levantado como líder de jovens. Eu servia, até me aproximar. Assim como Jesus, que se aproximou àquela figueira e viu que não tinha produzido fruto. Então o que ele fez? A amaldiçoou. Agora, eu não amaldiçoava os pastores, né? Mas eu me aproximava e eu falava: meu Deus, olha o escândalo. Olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ele vive, olha como está seu matrimônio, olha como está sua família. E olhava o que está escrito aqui. Olha como ele ensina, olha isso. E gente, não era que eu era melhor. Eu também estava tão podre quanto. Porque eu buscava e ninguém conseguia me ajudar. Eu falava: aquele que eu admirava está igual ou talvez pior que eu. Eu tenho falado muito sobre esse post que eu fiz, porque ele me impactou tanto nas redes sociais. Eu coloquei um vídeo falando que por muito tempo ministrei vivendo no pecado. E os pastores nunca me perguntaram. Nunca averiguaram se eu estava apto para ministrar, apto para liderar, apto para pregar. O único que eles queriam era meu dom. Até que um dia conheci o pastor Cris. E ele disse: Davi, eu não quero o teu dom. Eu não quero a tua oferta. Davi, eu quero a tua vida no altar. Sem santidade, tu não verás o Senhor. Eu tenho andado agora com o pastor Cris 3, 4 anos. Um homem que produz frutos que o Senhor busca. Eu tenho andado lado a lado. Tenho ido de viagem com ele. Eu lembro a minha primeira viagem que eu fui com ele. A gente estava entrando no aeroporto. Eu estava entrando tudo de boas. Ele colocou a mão no meu peito e falou: Davi, peraí. Antes da gente entrar no aeroporto, a gente estava eu, o pastor Lucas e o pastor Cris. Vamos orar. Vamos orar para cobrir nossos olhos, para que possamos entrar e sair em santidade. Pois muitas mulheres sensuais estarão nos rondando. Satanás enviará muitas das suas princesinhas. E Davi, você precisa ser um homem santo. Você precisa guardar seus olhos. Você precisa aprender a ter domínio próprio.
Então oramos. Eu falei, meu Deus, esses estão doidos. Mas é isso. Uau, a primeira vez que um pastor de fato me ensinou algo tão simples, mas um princípio de como ser um homem verdadeiramente santo. Eu lembro, eu estava conversando com o pastor Chris no aeroporto, esperando o check-in. Eu estava olhando assim, sei lá, nessa época meus olhos vagavam muito, ainda eu era muito cru. Ele olhou, Davi, o que? Você percebe que você não está conseguindo controlar seus olhos? Você percebe que passa uma mulher e você olha? Você percebe que tem um barulho e você vira? Você percebe que você não está conseguindo ter domínio próprio sobre seus olhos? E na hora ele me corrigiu aí, com muita graça, com muito amor. E é o mesmo que eu hoje ensino para os meus discípulos. A gente está indo para o supermercado, gente, vamos orar. A gente está saindo pela rua, gente, vamos orar. A gente está entrando na academia. Se um dia você está lá na academia aqui e você vê nós três lá fora, meio que esperando para entrar, porque estamos orando antes de entrar. Isso é algo tão pequeno, mas são princípios, são frutos que nos mostram o que Deus quer para nossas vidas. O nível de santidade que Deus deseja não é religiosidade, é se guardar com vestes brancas. Isso é tão pequeno, o que eu acabei de falar, uma coisa mínima comparado a tudo que eu tenho aprendido nesses 3 anos. Robson está aprendendo, Andrés, Diego, Ruben, André Costa também, por 1, 2 anos, 2 ou 3 agora, né? Aprendendo tudo aquilo que eu tenho aprendido. Mas tudo começa com a parábola do vinhateiro. Não existe parábola melhor para falar de avivamento do que a parábola do vinhateiro. Pois é nela que encontramos o que é o verdadeiro avivamento. Então eu vou ler Lucas 13, mas antes disso, vamos orar? Amém? Podem fechar os olhos, Senhor. Antes de entrar na Tua palavra, eu quero orar pedindo, Deus, que você venha usar a minha vida para poder ministrar. Que não seja eu falando, mas seja Teu Espírito ministrando a cada coração. Que nesse dia, corações que estão apagados possam ser incendiados mais uma vez. Que nesse dia, Senhor, homens e mulheres que precisam se purificar possam ser lavados. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a Tua longanimidade possa estar nesse lugar, Senhor, trazendo o verdadeiro avivamento. Em Teu santo nome que eu oro, Pai, te agradecendo, te entregando esse momento. E todos dizem amém, glória a Deus. Gente, se vocês querem acompanhar, eu vou ficar numa parábola, a pregação inteira. E essa é a parábola do vinhateiro, que se encontra em Lucas 13. Quem já ouviu pastor Chris ministrar a parábola do vinhateiro? Acho que são poucos. Laine, todo bem? Como estás? Quem mais? Alguns? Glória a Deus. Bem, o que eu quero perguntar é quem conhece, não do pastor Chris, mas quem conhece a parábola do vinhateiro? Poucos. A parábola do vinhateiro é talvez uma das mais importantes que podemos ler nas parábolas que Cristo nos contou. Vocês devem prestar muita atenção às parábolas de Cristo, porque Ele veio estabelecer o seu reino, Ele veio trazer redenção, Ele veio dar uma oportunidade para a humanidade herder o reino dos céus. E esse mistério de como fazer isso, os mistérios de como chegar nesse último dia e ser convidado a se assentar na mesa do Senhor, esses mistérios se encontram nas parábolas. Por isso Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir ouça e olhos para ver, vejam. Jesus falava em parábolas. E quando os discípulos não entendiam, depois eles iam, você pode ler, eles falam, mestre, não entendimos. Explica para nós a parábola. E é isso que o Senhor fará com vocês hoje. É isso que o Senhor irá trazer, a revelação da parábola do vinhateiro.
pode ser uma das coisas mais importantes que você ouve ou já ouviu na sua vida. Pois é algo, um mistério que Cristo deixou para nós. Mas antes de entrar na parábola do vinheteiro, temos que ler Lucas 13, 1-5, para entender por que Jesus apresenta essa parábola. E diz assim na palavra do Senhor, Lucas 13, 1-5. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios que realizavam. E Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. No entanto, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Contudo, se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Pegam o contexto, pegam a história, pegam o que está acontecendo. Uns judeus vieram até Jesus e viram que tinha gentios que morreram de uma forma horrorosa. Ou seja, o jeito que eles morriam era como uma maldição. E então, na mente deles, o que eles estavam dizendo para Cristo é: Jesus, eles morreram assim porque eram tamanho pecadores? Ou seja, o que eles estavam falando? Jesus, nós somos homens santos, nós somos judeus, nós somos de Jerusalém, mas eles são gentios. É por isso que eles morreram assim, né? Confirma para nós. E Jesus, no lugar de dizer é verdade, vocês são santos, eles são pecadores, o que Jesus fala é: vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês? E aqui é onde Cristo mostra para nós o que Paulo ecoa: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E Jesus olha para aqueles que se chamavam de santos, aqueles que se achavam puros e dignos de receber vida eterna, e diz: olha, eu digo para vocês, se vocês não se arrependerem, então vocês também perecerão. E aqui é onde Cristo estabelece o princípio mais primordial dos cristãos e o mundo entender. Sabe, quando você prega o evangelho para alguém, pregar o evangelho não é falar para eles: posso orar por você? Porque Deus quer te abençoar, Deus te ama. Pregar o evangelho nem é curar alguém. Se alguém for curado, mas você não pregar o evangelho para essa pessoa, então irá curado, mas a sua alma ainda estará doente e perecendo. Porque o poder do evangelho, como Paulo nos ensina, é a palavra. É a mensagem da cruz, que é loucura para o mundo. Mas qual é essa mensagem? É uma verdade muito forte que temos que entender. É uma verdade bíblica inquebrantável. O pecado leva à morte. Todas as escrituras estão apontando e mostrando para nós que o pecado nos leva à morte. E temos que entender, como Jesus está dizendo: eu já sinto que tem evangélicos, que tem pessoas aqui, olha, também eu não me preocupo em ofender pessoas aqui. Porque eu já sinto que tem pessoas dizendo: essa palavra é para outro. Assim como esses aqui dizendo: não, eles eram os pecadores. Eu estou te dizendo, hoje Deus vai revelar. Hoje Deus vai te mostrar que essa palavra é para você. Mas eu tenho anos de ministério. Sim, eu acabei de falar para vocês que quando eu tinha 17 anos, eu entreguei minha vida para Jesus. Mas sabe qual é a realidade? Que 3 anos atrás, ou seja, hoje eu tenho 26. Quando eu tinha 23, depois de 6 anos, 7 anos de convertido, um dia no meu quarto, Deus revelou para mim:
o quão sujo e pecador eu era, mesmo indo pelo Brasil inteiro para pregar sobre avivamento, sobre chamado, sobre isto e o outro, Deus me mostrou que eu era um desses que diria: Senhor, Senhor, olha todo o ministério que eu vivi, olha tudo que eu fiz na minha vida como um evangélico, como um cristão, e Ele ia olhar para mim e dizer: afasta-se de mim, pois eu não te conheço. Se você se orgulha nessa noite, Deus vai se opor contra você, está escrito. Mas se você se humilha, então Ele concederá graça. Amém? Eu sei que são palavras difíceis, mas é isso que Jesus está falando. E Deus nos enviou a essa cidade para quebrar um jugo de religiosidade que começa a arder em mim, que até começa a dar um pouquinho de raiva, vamos dizer uma raiva santa, porque essa religiosidade é pior do que a imoralidade sexual, porque o imoral reconhece a sua imoralidade, como a mulher prostituta, que ia ser apedrejada, mas recebeu graça, pois reconheceu a sua condição. Enquanto os religiosos foram repreendidos, porque apontaram o seu dedo, quando eles eram os sepulcros caiados. Brancos por fora, mas mortos por dentro. E no nome de Jesus, Deus irá quebrar essa religiosidade que se encontra dentro do Salto del Guairá. Eu não vim dos Estados Unidos, do Brasil, para brincar de crente nessa cidade. Eu tô nem aí para encher esse templo com pessoas que simplesmente querem ser entretidos e ouvir uma palavra suavezinha. Eu estou aqui nessa cidade enviado por Deus para pregar o Evangelho de Cristo e alertar que o noivo está voltando e precisamos nos consertar com Ele. Não foi isso que João Batista falou, não foi isso que Pedro falou, não foi isso que Paulo falou. Por que eu falaria algo diferente? Por quê? E aqui Jesus olha para eles e diz: se vocês não se arrependerem, vocês que se acham crentes, vocês que se acham melhores, lembre, eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para dizer: abre seus olhos, assim como um dia Deus abriu os meus. Aqui não é uma palavra de condenação, é uma palavra de graça. Pois a graça nos revela a nossa condição e estende a mão e diz: mas Deus está disposto a derramar, a limpar, a curar. E então aí, Jesus apresenta uma parábola. Jesus apresenta a solução para eu e para você. É a parábola do vinhateiro. A gente vai ler verso por verso essa parábola, mas só para você entender, a parábola do vinhateiro é assim. Houve um homem, um dono de uma vinha, e um dia ele foi para sua vinha para olhar para uma figueira que ele tinha plantado na sua vinha. E quando ele olhou para essa figueira, viu que não tinha produzido fruto. Então o que ele fez? Ele chamou um vinhateiro, aquele que cuidava da figueira, e disse para o vinhateiro: essa árvore tem estado aqui por 3 anos e ainda não acho fruto. Corte-a. Assim diz a palavra: corte essa árvore. Por que eu permitiria ou deixaria ela ficar aqui, ocupando espaço inutilmente? Uma figueira que não produz fruto nos olhos do Senhor é inútil. É inútil e será cortada. Mas, glória a Deus, que o vinhateiro intercedeu e disse: Senhor, me dê mais um ano, e nesse ano eu vou adubar, eu vou tratar, eu vou trabalhar nessa figueira, e se ela produz fruto, glória a Deus. Se não produz fruto, pode cortar. E então, muitos dirão: não, mas Jesus falou essa parábola para os judeus, não é mais para nós. Jesus morreu na cruz, tudo foi pago. Romanos 11, Paulo diz assim:
Se Deus não poupou os ramos naturais, quanto menos poupará vocês que foram enxertados. Em outras palavras, se Deus não teve problema em cortar as figueiras que não produziram frutos judaicas, quanto menos ele vai ter problema cortar os gentios que foram ignorantes da graça que receberam e não produziram frutos. E aí é onde entramos em Lucas 13, verso 6. Diz assim o primeiro verso dessa parábola. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Lembrem que eu falei para vocês, existem mistérios que Jesus deixou nas parábolas para nós conhecermos. Vocês querem conhecer? Amém? Amém? Glória a Deus. Contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. O que seria essa vinha? O que representaria? A vinha representa o reino de Deus. O homem tinha uma vinha. E essa vinha representa o reino de Deus. Mas o que você tem que entender, e algo que muitos cristãos têm confundido nessa geração, é que todo lugar que se chama de reino, é reino, mas não é. Não todo lugar que se chama de reino de Deus é reino de Deus. Não todo lugar que tem uma placa de igreja está produzindo o que Deus de fato busca. Não todo lugar que ajunta pessoas para ouvir a palavra de fato está ensinando essa palavra. Um lugar não é reino de Deus só porque as pessoas estão adorando. Um lugar não é reino de Deus só porque tem pastores e ministros. Um lugar não é reino de Deus porque as pessoas estão evangelizando, pois nós aprendemos que falsos profetas se levantariam, falsos mestres se levantariam. Leia as cartas de Paulo e você vê como ele diz, caramba, como as pessoas estão se ajuntando com esses falsos apóstolos, com esses falsos mestres, se entregando para as mentiras desses que dizem que vêm no nome de Jesus, mas não são. E você precisa entender isso, especialmente nessa geração. Isso foi 2000 anos atrás. Você imagina como está agora? Você lembra quando Adão e Eva pecaram? E como piorou, até que a terra, os tempos de Noé estavam tão ruins, que só restou um homem santo com sua família? E Jesus resgatou esse. Bem, assim será no final dos tempos, pois a palavra diz, o amor de muitos se esfriará. A palavra nos ensina que a colheita é grande, mas os obreiros são poucos. A palavra nos mostra que no fim dos tempos, Jesus falou de 7 igrejas em Apocalipse 2, apenas 2 eram fiéis. O reino de Deus, assim como homens de Deus, não é marcado por dons espirituais, é marcado por fruto. Jesus disse, vocês os conhecerão pelos seus frutos, e assim você conhecerá onde está o reino de Deus, onde a verdadeira palavra é pregada, onde a mensagem é ministrada, sem esconder, sem deturpar, sem mudar, onde ela é pregada pela sua integridade, independente de quantas pessoas vão perder. Gente, olha, é o mais cheio que a gente teve a igreja até agora, depois da inauguração. Eu não tenho problema, na semana que vem, quando eu volto, só ter 10 pessoas aqui, porque eu vou saber que essas 10 ouviram, receberam e são chamados e escolhidos pelo Senhor. Quando os discípulos de Jesus disseram, mestre, as palavras estão muito duras, o que ele falou? Vocês querem ir embora também? E então, o que temos que entender é que você tem um papel em reconhecer onde está esse reino. Mas como que você vai reconhecer se não conheces a palavra? Eu perguntei, quantos ouviram a parábola do vinhateiro? Em Atos 17:11 diz assim, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se o que Paulo dizia era verdade.
vai para casa e examina para ver se eu estou falando a verdade. E Deus começará a fazer uma obra na tua vida. Deus começará a despertar um fogo no teu interior. As tuas orações, a tua leitura, a tua adoração, tudo irá mudar. Mas aí também vemos dois elementos. Primeiro, a vinha, o reino de Deus. Segundo, a figueira. A figueira somos nós. E uma figueira, por natureza, tem um papel. Qual é o papel de uma figueira? É muito simples. É produzir fruto. Imagina, você planta um pé de maçã no seu quintal, no fundo da tua casa. Qual é a sua expectativa? Qual é a sua esperança? Que ela produza muitas folhas? Que ela fique muito alta? Não. A sua esperança é que ela venha produzir o fruto daquilo que você semeou, daquilo que você colocou no chão. E da mesma forma, o dono da vinha, que é o Senhor, espera que nós venhamos produzir frutos. Vemos que esse homem plantou uma figueira na sua vinha. Ele é quem te plantou. Ele é quem te chamou. Olha, eu sei que eu estou falando muito sobre a severidade. Eu sei que eu estou falando muito sobre alertando e tudo, mas não venhamos nos esquecer que enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Que enquanto ainda estávamos no pecado, Jesus veio e entregou a sua vida para que assim possamos ser plantados no reino de Cristo. Romanos 5,8 diz isso, que Deus demonstrou seu grande amor por nós, que enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu no nosso lugar. E aí entendemos que não somos nós que escolhemos a Deus, mas Ele que nos escolheu, Ele que nos chamou. É essa voz que ouvimos um dia, mas muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque muitos ouvindo a voz não escolhem se submeter a essa voz. Muitos ouvindo aquele que o chama ignoram aquilo que ele diz. E aí é onde nós vemos que o dono do campo veio, e a continuação desse verso diz: ele foi procurar fruto nessa figueira e não achou nenhum. O grande problema desta geração é que muitos acham que tem frutos e não tem. Eu sei que eu repito todas as semanas, Mateus 7:21. Mas para mim é um dos versos que mais me dava medo, que eu mais lutava. Como assim? Eles disseram Senhor, Senhor. Eles viveram suas vidas inteiras servindo a esse Senhor. Quando Ele veio, nem se esconderam, foram e disseram: Senhor, te esperamos. E Ele olhou para eles e disse: não os conheço, vocês que praticam o mal. Ou seja, pessoas que acharam que tinham fruto, mas não tinham. Por quê? Porque foram mal ensinados. Lembre do contexto. Um grupo de pessoas que vieram a Jesus e apontaram o erro dos outros, enquanto Jesus diz: olha para si mesmo e arrependa-se. É como se eles estivessem dizendo: nós estamos bem, nós estamos em paz com Deus. Nós somos judeus, nós somos fariseus, nós conhecemos as Escrituras, nós fazemos todas as tradições, nós seguimos tudo aquilo que nossos mestres têm nos ensinado. E Jesus olha para eles e diz: justamente, foram mal ensinados, arrependam-se, pois Ele chama os mestres desses, os fariseus, de hipócritas, mentirosos, ladrões. E essa é a verdade. Choque quem chocar. A igreja evangélica está cheia desse tipo de homens. Como que eu sei? Porque eu era um. Porque eu subia no altar e manipulava muitas pessoas. É fácil, gente. Oh, como é fácil arrancar ofertas das pessoas.
Como é fácil manipular pessoas a começar a cantar em línguas espirituais. Como é fácil empolgar vocês aqui e fazer pessoas chorarem. Gente, é extremamente fácil. E eu era um desses, um lobo. Um homem que se chamava homem de Deus, mas só queria o que as ovelhas tinham para oferecer. Eu não estou apenas apontando o dedo aos outros. Eu estou dizendo, eu sei porque eu era. Eu sei porque eu vejo eles fazendo o que eu fazia. Pessoas que apresentam atividades evangélicas, mas não fruto. E então você deve estar se perguntando, o que então é o fruto que Deus busca? O que é esse fruto? É muito simples e eu posso resumir. Esse fruto é santidade. Esse fruto é ser como Deus, como está escrito que Ele espera. Se Deus plantou a sua semente em nós, o que Ele espera de volta é um fruto daquilo que foi plantado. E se Ele é santo, então Ele espera que também sejamos santos. Está escrito, sejam santos como Ele é santo. E 1 de João capítulo 3, verso 9 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus, ouçam, todo aquele que é nascido de Deus, diga comigo, nascido de Deus. Você nasceu de novo? Tem pessoas nascidas de Deus aqui? Tem? Pode levantar a mão. Alguém aqui nasceu de Deus? Amém, eu nasci, estou nascido de novo. É um requisito para entrar no reino dos céus. E diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. E aí alguns já começam a olhar para a sua própria vida, assim como um dia eu fiz. E começam a dizer, caramba, mas essa semana eu fiz isso. Caramba, mas ainda estou viciado nisso. Caramba, mas ainda não consigo me controlar nessa área. E aí onde você deveria de fato fazer uma autoanálise. Olhar para si mesmo e ver. Porque você pode se enganar toda a sua vida, mas um dia você estará frente a frente a Cristo e Ele estará buscando o fruto daquele que Ele um dia plantou em ti. E verso 7 diz assim, por isso disse ao que cuidava da vinha. Aqui vemos o dono da vinha, Deus, indo para aquele que cuidava da vinha, que se chama, diga comigo, vinhateiro. E aí onde entra nessa parábola esse novo elemento, vamos chamar, o vinhateiro. E o que você tem que entender é que o vinhateiro do qual Jesus está falando na parábola, não é ele. Jesus é o pastor supremo, como dizem a carta de Pedro. Ele é o vinhateiro supremo. Mas vemos em Efésios 4, 11 e 12. Eu preciso que vocês entendam. Porque tem muitas pessoas que dizem, não, mas Jesus, Ele é meu vinhateiro. Não, mas Jesus, Ele é quem conhece meus pecados. Não, mas Jesus é aquele que vai me cuidar, que vai interceder por mim. Efésios 4, 11 e 12 diz assim. Diz que Jesus mesmo designou alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros para serem evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim. Qual fim? Que esses que são instituídos por Deus venham preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. João 20, 21 diz assim, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Para quê? Para cuidar de vidas, para pastorear, para fazer discípulos das nações. Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os
quem que ensina? Aqui está dizendo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Cristo ensinou os apóstolos e pelo poder do Espírito Santo, lembra, ele diz, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu tenho ensinado para vocês. Para quê? Para que depois eles possam ensinar a outros debaixo da condução do Espírito Santo. E diz assim, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas Pedro, ele escreve para nós a maior confirmação que o vinhateiro do qual Jesus está falando não se refere a si mesmo, mas àqueles que ele levanta para cuidar das figueiras. 1 de Pedro 5, 2-4. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Cuidem das figueiras na vinha de Deus que está aos seus cuidados. Aqui vemos que Jesus dá essa responsabilidade para homens espirituais. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Detalhe, eu sei que isso vai tocar muitos, porque sempre que eu falo disso toca muitos. Não por ganância. Cuidem dessas ovelhas, não por ganância, não pelas suas ofertas, não só pelos seus dízimos, não só pelo seu dom aqui no altar. Cuidem deles não por ganância, mas com o desejo de servir, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Esse é o problema. Muitos olham para o seu próprio pastor e seus próprios líderes e dizem, esse homem não é um exemplo, esse homem não tem fruto, mas por alguma razão continuam debaixo de tetos furados, e cada um tem o líder que merece, cada um tem o líder que merece, porque nós somos os que nos escolhemos colocar debaixo dessas pessoas. E a Bíblia diz que tem homens assim, dominadores que não são exemplos, enquanto os homens que Deus instituiu devem ser pessoas que lideram com exemplo. Quando se manifestar o supremo pastor, quando se manifestar o supremo vinhateiro, ou seja, o vinhateiro dos vinhateiros, ele vai se manifestar. Mas agora são os pastores, são os vinhateiros, são aqueles que têm que cuidar do rebanho e das figueiras que estão aqui, continuando o ministério de Cristo, como diz em João 15, 7. Vocês farão maiores coisas do que eu fiz. Porque o ministério de Cristo, ele continua através das nossas vidas. Se não fosse assim, para que nós precisaríamos sair para evangelizar? Para que precisaríamos de igrejas e pastores e discipulados e vinhas ou células? Para que precisaríamos de vocês estar me ouvindo? Se Jesus é o pastor, se Ele é o vinhateiro, por que Ele não ensina vocês? É porque Jesus é o pastor supremo que levantou pastores para cuidar do rebanho. É assim que Deus fez por todas as gerações, com profetas enviados pelo Senhor. E aí nós continuamos. E diz assim a palavra: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira, e eu não acho. 3 anos. O que ele diz? O que Deus diz para um vinhateiro, para um pastor? Ele diz, corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Gente, esta doutrina é extremamente importante. Doutrina não é uma palavra de uma escola teológica. Doutrina é o que Paulo diz para Timóteo: hey, guarda que a sua doutrina que você ensina é verdadeira, pois nos últimos tempos, 2 de Timóteo, capítulo 4, versos 3-4, nos últimos tempos as pessoas não suportarão a sã doutrina. E aqui está a sã doutrina. Existe um grande debate que eu sempre vejo todo mundo falando: pode ou não pode perder a salvação? E eu vejo 2 pessoas que não concordam nesse tema, dizendo: mas não é questão, não importa se você não concorda comigo. Gente, como assim?
Paulo diz em 1 de Coríntios capítulo 1, olha, vocês devem ter o mesmo modo de pensar. Vocês devem ser um espírito. Alguns dizem, eu sigo Apolo. Outros dizem, eu sigo Paulo. Ele diz, não deve ser assim. Alguns dizem, eu sigo Calvino. Outros dizem, eu sigo os arminianos. E literalmente Cristo condena isso. Paulo condena isso. 1 de Coríntios capítulo 1 e capítulo 3. Vão e leiam e verão. Porque devemos nós, como noiva de Cristo, ter uma sã doutrina. Tudo além disso é mentira. Um pouquinho de levadura já estraga toda a massa. Então não, se eu e você pensamos de uma forma diferente, não é tudo bem. Vamos orar. Vamos jejuar. Você não acredita que Deus pode revelar para nós a verdade? Mas um diz, Deus falou para mim que pode. E outro diz, Deus falou para mim que não pode. Mas aqui nós vemos claramente, pode ou não pode, Deus cortar uma figueira que Ele plantou no seu reino. Aqui diz que é o que Ele faz. Só que aqui é onde muitos confundem. Talvez você nunca pensou dessa forma, mas agora você vai entender uma vez por todas. Talvez você concorde comigo, talvez não. Mas é a Bíblia. Pode ou não pode perder a sua salvação? Você pode, mas uma única vez. Não é, hoje eu estou salvo, hoje não estou salvo. Hoje eu pequei, então não estou na salvação. Hoje eu estou de boas, então estou com minha salvação. Não é assim. A Bíblia diz que só pode perder a sua salvação uma única vez. Que Deus, Ele é muito paciente, muito misericordioso, derrama muita graça, mas chega um ponto onde Ele diz, olha, 3 anos aqui no meu reino, com água, com o Espírito Santo, com alimento, com adubo, com a palavra, com vinhateiros, homens que Ele mesmo colocou nas nossas vidas para nos ajudar, e ainda não produz fruto. Hebreus 10 fala desse tipo de pessoa. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas tão somente, olha, isso aqui é escritura, se você acha que eu estou falando muito duro, olha o que está escrito, mas tão somente para quem recebeu o conhecimento da verdade, o Evangelho. Hebreus 6 fala quem foi iluminado e provou do Espírito Santo. Se essa pessoa continuar deliberadamente no pecado, verso 27, resta tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. E diz assim, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo o castigo, julguem vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus e que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado. Uma pessoa que foi lavado e santificado pelo sangue de Jesus, mas a profanou como? Vivendo uma vida deliberadamente em pecado, após receber o mais precioso presente que é a graça, que é a salvação, que é a justificação, que é a presença do Espírito Santo em nós. Como pode alguém fazer isso? E diz aqui, e insultou o Espírito da graça. Não resta mais sacrifício. Quando você é cortado, nunca mais você pode ser plantado de novo. Então, por isso é tão importante que vocês olhem para si mesmos. Avaliem-se. Estou falando da sua eternidade. Ah, pastor, essas palavras são muito duras, mas eu amo vocês. E por isso eu falo. Porque
Se eu não amasse vocês, eu falaria uma palavra aqui sobre, sei lá, a gente receber o Espírito Santo aqui, dons espirituais, vamos falar em línguas, vamos ser curados, vamos ser isso. Mas o que vale tudo isso se continuamos insultando esse Espírito da graça? O que vale eu dizer para você, coloque a sua oferta aqui, você vai prosperar e todo mundo feliz e a gente sair jantar, se depois disso muitos continuarão e irão para o inferno? Mas não é o que eu quero para vocês. Eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para te alertar de parte do Senhor. A sua eternidade depende nisso. Existe um prazo de misericórdia. Nessa parábola, Jesus deu 3 anos. Perdão, Jesus é Deus, né? O dono da vinha deu 3 anos. E quando ele veio para cortar, quando ele disse, olha, chega, é um insulto para a graça do Espírito Santo. Está pisoteando no sangue que meu filho derramou para pagar o preço dos seus pecados. E você não sabe quando chegará esse dia. Talvez hoje era esse dia. E talvez eu sou como um vinhateiro dizendo, Deus me dá mais um ano. Dá para essa figueira mais uma chance. Eu vou adubar. Eu vou podar. Vai doer, está doendo. Mas talvez você está nesse tempo onde alguém está clamando pela sua vida. Pois eu tenho clamado por vocês. Eu tenho clamado por essa cidade. Eu tenho pedido, Deus, traga eles, e não vou medir as palavras, vou falar o que precisa ser falado. Porque aí no verso 8, respondeu o vinhateiro, Senhor, deixa por mais um ano. Oh Deus, deixa Salto del Guairá por mais um ano, Senhor. Eu sei que existe muita religiosidade, eu sei que o pecado já é nojento. As tuas narinhas, Senhor, eu sei, Deus, que tem roubado, que eles têm mentido, Senhor, eu sei. Mas lembre-se de como eu era, Jesus, e como eu sou hoje. Me deixa ir e pregar as tuas boas novas. Me deixa ir e avisar para eles aquilo que tu me avisaste, Senhor. Estenda um pouquinho a tua graça. Foi isso que Moisés fez em Êxodo 32. Gente, é maravilhoso e misterioso que Deus ouve homens. Ele deixa os homens opinar. Quando ele criou a terra, ele quis cooperar com Adão. Co-governar é aquilo que faremos no céu. Reinaremos com ele. Nos tornaremos um com ele. Reinaremos. E em Êxodo 32, você vê Moisés. Vocês sabem o que aconteceu em Êxodo 32? É quando Arão levantou um bezerro de ouro. E sabe que Deus falou para Moisés lá no monte? Ele falou, Moisés, olha o que eles estão fazendo. Levantando, entregando o seu ouro para Arão, para que ele levante um bezerro de ouro para eles. Estão adorando a outro Deus. Estão adorando um ídolo. Eu vou destruir todos eles. Eu vou matar, eu vou acabar. E ele diz assim, e eu vou recomeçar com você, Moisés. Mas Moisés amou esse povo. E ele clamou. E disse, Deus, lembre-te. Deus não esquece, mas por alguma razão Ele gosta quando fazemos lembrar. Lembre-te das tuas promessas. Você sabe que a Bíblia diz, depois Moisés, Deus falou, ok. E ele diz assim, a Bíblia diz que Deus trocou de ideia. Mudou de ideia, Êxodo 32. Porque Ele ia destruir todo esse povo. E Ele ouviu a intercessão de Moisés. E disse, eu vou dar mais uma chance para eles. E foram muitas chances. Até que finalmente Deus disse, não darei mais. E sabe o que diz em Deuteronômio? A Bíblia literalmente diz assim, Deus dizendo para Moisés, uma palavra para esse povo. O povo que eu jurei que ia levar para a terra prometida, agora eu juro que não entrará. O decreto foi mudado.
Eu jurei que eu ia levar, agora eu juro que não vou deixar entrar. Por quê? Por causa da dureza. Mas olha quão poderoso é a oração e a intercessão de um homem. Chega um tempo onde Deus diz: meu filho, eu disse para você que ia dar mais um ano. Eu ia cortar com 3, mas agora eu dei mais um ano e ainda não produziu. E é onde eu vim a ter, não vai ter mais o que fazer. E vai ter que deixar o Senhor cortar a árvore que Ele mesmo plantou. E como isso é triste. Saber o que essa pessoa está perdendo. Saber o que essa pessoa menosprezou. O que pisoteou. Como eu disse, eu estava intercedendo pela vida de vocês. Eu confesso que quando estávamos no louvor, eu não consegui fluir no louvor. Porque no meu coração eu já estava orando. Eu nem estava mais focado nas letras das canções, nas cifras. Eu estava aí orando, dizendo: Senhor, que a Tua palavra possa penetrar esses corações. Que essas pessoas hoje possam ter uma oportunidade. Talvez nunca mais vão voltar, mas a semente vai ser plantada. Mas sabe que o trabalho de um vinhateiro, aquilo que você precisa na sua vida, não é algo lindo. O que eu estou disposto a fazer com vocês aqui, o que os líderes que Deus tem levantado, verdadeiros líderes dessa geração, estão dispostos a fazer com vocês, não é lindo. O trabalho de um vinhateiro é sujar as suas mãos. O trabalho de um vinhateiro é entrar nas raízes e ver o mais podre que tem. O trabalho de um vinhateiro é podar a árvore, e muitas vezes a árvore não quer. E aí nós vemos que ele deu. O vinhateiro pediu mais um ano. Um ano representa 4 estações. Primeiro, outono. Acho que se fala assim. Outono ou outono. O que acontece quando chegamos nessa estação? Todas as folhas começam a cair. Tudo que você apresentava: pastor, eu sei muito bem ministrar a palavra. Pastor, eu sei muito bem cantar. Pastor, eu quero servir, eu quero ajudar. Pastor, eu sou empresário e eu tenho uma grande oferta para dar. Robson, ele tinha uma oferta para dar. O que o pastor falou para ele? Robson, não quero sua oferta. Eu quero ver você produzindo fruto. E ele tem produzido fruto. Ele e sua esposa, que tem sido cuidado por nós. Eu não estou falando de boca para fora. E tem pessoas aqui que podem testemunhar disso. A gente esperou todas as folhas caírem. E isso que o vinhateiro faz. Porque Deus não quer folhas, Ele quer fruto. Então todas essas folhas caem, entra o inverno, onde a árvore fica nua. Eu fazia jardineria com meu pai, lá na Argentina. 1 ano e meio que eu fiquei lá. Eu lembro que no inverno, o que a gente fazia, tudo parecia estar morto. As folhas todas já nem estavam mais no chão. O que a gente foi fazer? Subir as árvores com escadas e começar a podar. Pá, pá, pá. Cortar. Eu não entendia, mas meu pai entendia por quê. Porque a gente tinha que preparar essa árvore para poder produzir fruto. Tinha coisas que tinham que ser cortadas para que essa árvore poderia crescer mais. Foi onde começamos a adubar. Algumas até tínhamos que tirar de onde estavam e mover um pouquinho para um lado, porque tinham outros ao seu redor sugando elas. Mas aí vem a primavera. E na primavera as folhas começam a crescer. Os frutos começam a aparecer. E no verão, essa árvore que um dia estava podre, agora tem vida. Ela tem fruto para pessoas provarem e comerem. E tem folhas também. Os dons não são ruins.
A obra de Cristo precisa de obreiros, de pessoas dispostas a servir e ajudar. Mas como vocês viram, esse sou eu e o violão. Aqui, não temos uma banda. Tem pessoas no salto que poderiam estar ministrando com a gente. Mas não buscamos isso. Buscamos fruto. Queremos ajudar pessoas a produzirem fruto. E aí ele diz no verso 9, se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Sabe, Deus tem muita misericórdia e graça. Mas essa graça tem um prazo. Um ano representa o tempo que Deus está disposto a permitir com que um vinhateiro trabalhe na sua vida. Você imagina se não tivesse o vinhateiro? Gente, vocês podem ir para casa e achar que tudo está bem. E achar que vai dar certo. Mas eu te digo, é antibíblico. Não tem mais o que eu te falar. É antibíblico. Você estaria literalmente rejeitando o que está escrito. Se você tem pastores que cuidam de você, se você tem pastores que todas as semanas te sondam, que dizem, como estão os seus olhos? Como está seu coração? Você tem assistido pornografia? Você tem pecado com sua namorada? Você tem pensado no que você não deve? Mentiu, murmurou? Faltou fé? Foi ingrato? Todas as semanas os nossos vinhateiros nos sondam, trabalham em nós. Se você tem isso, glória a Deus, se apega. Se você tem uma pessoa que senta com você um a um todas as semanas para te ensinar como ser uma pessoa santa e produzir frutos, glória a Deus. Então volta e honra essa pessoa. Mas se você apenas conhece pregadores, eu lembro uma vez eu estava em Miami fazendo parte de uma igreja gigante. Eu estava na mesa, esse pastor perguntou assim para o nosso time, porque ele me contratou para fazer o louvor na sua igreja. Me pagou para eu fazer louvor na sua igreja, enquanto eu estava totalmente afundado no pecado. Mas eu queria ser livre. A gente estava na mesa, ele perguntou para mim assim, ele perguntou para nós, o que podemos fazer para crescer? E todos falando, olha, podemos investir nesse tipo de telão, nessas luzes, o som, temos que fazer assim, podemos escrever músicas. Eu falei, pastor, eu acho que as pessoas precisam ser discipuladas. Acho que está faltando as pessoas ter isso. Alguém com quem confessar, alguém que conhece, alguém que vai andar semana após semana. E olhou para mim e falou, David, eu sei que você quer que eu te discipule, mas Deus não me chamou para discipular, Ele me chamou para pregar. E é isso que muitos têm na sua vida. Isso não é um pastor. Esse homem não ama Cristo, porque Jesus diz, você me ama, Pedro? Então apacenta minhas ovelhas. E muitos não são apacentados e gostam, porque podem continuar na sua vida de pecado. Mas eu te digo, custará a tua vida. Você quer produzir bons frutos? Como que você fará isso sem um vinhateiro? Vocês não acham que quando eu estava no ápice das minhas ministrações no Brasil, quando eu estava ganhando mais dinheiro do que nunca, quando eu estava tendo mais fama do que nunca, quando meus vídeos estavam bombando, ia fazer muito mais sentido carnalmente eu continuar nesse caminho? Eu mesmo reconheci quanto eu precisava de alguém para cuidar da minha vida. Porque eu tentei, eu estava na mesma condição. E muitos de vocês vão dizer, mas Jesus é meu vinhateiro. Amém, Ele é o vinhateiro de todos nós, Ele é o vinhateiro supremo. Mas se até agora você não tem produzido frutos, o que vai mudar se Jesus é teu vinhateiro? Porque certamente o vinhateiro dos vinhateiros Ele está aqui. Mas as Escrituras diz que Ele mesmo chama outros para cuidar da sua vida. E é assim que está escrito. Como eu queria ser meu próprio vinhateiro, a carne quer. Não é fácil confessar. Não é fácil.
você se mostrar nu perante aquele que vai te avaliar. Mas vale a pena. Porque quando você começa a ver frutos na sua vida, quando você vê que Deus te libertou dos pecados que por tanto tempo, talvez até você mesmo queria ser libertado, mas não sabia como, como você vai se alegrar. O vinhateiro dos vinhateiros está aqui e na sua palavra, ele diz para você: siga aqueles que ele mesmo outorgou. Se entregue. A Bíblia diz em Hebreus: honram os seus líderes, pois eles prestarão contas por você. Como que você vai honrar seu líder? É você entendendo quão importante ele é para a sua vida e deixar com que ele faça um trabalho em ti. Como eu disse para vocês, eu sei que talvez 60% de vocês vão sair daqui e falar: que chato, querem controlar minha vida. O que eu menos... Gente, eu tenho que ligar assim 3, 4, 5 vezes por dia as pessoas. Eu estou todo dia aí respondendo meus discípulos. Não é fácil, gente. Eu falo: meu Deus, não tem descanso, mas é obra de Deus. Gente, se fosse do jeito que o homem quereria, eu estaria pregando algo totalmente diferente e diria para vocês: gente, vem aqui, vai ser muito de boas. E a gente encheria isso, pediremos ofertas, ficaríamos muito ricos, o louvor ficaria top, teremos novas câmeras, novos sistemas, a gente explodiria aqui no Paraguai, plantaríamos outras igrejas. Gente, vocês sabem, não é uma mensagem que muitos querem aceitar, mas é a mensagem. É a mensagem. Você precisa produzir frutos. Então busque aqueles que te ajudarão. Eu quero que vocês fiquem de pé. Esse é o momento para você avaliar a sua condição. Esse é o momento para olhar para si mesmo e deixar com que o Senhor venha sondar o teu coração e te mostrar a realidade. Será que você tem produzido os frutos que Cristo quer de ti? Será que você tem andado em santidade? Avalie-se. Como tem estado os seus olhos? Como tem estado as suas mãos? E o seu corpo? Como tem estado as suas palavras? O que tu tens escutado? O que tu tens ouvido? Ao que tu tens se entregado? Você sabe. Durante a palavra inteira estava aí batendo em ti, te acusando, mas Deus quer remover essa acusação. Deus quer te lavar, Deus quer te purificar, Deus quer que você possa se alegrar em dizer: uau, o machado não está mais posto à minha raiz. Ao contrário, os frutos do Senhor estão sobreabundando na minha vida. Eu tenho controle dos meus olhos, eu tenho controle das minhas mãos, eu tenho controle do meu corpo, e eu entrego diariamente como uma oferta a Deus. Que essas possam ser as suas palavras, mas alguns hoje não conseguem falar isso, porque ainda não entenderam a semente que foi plantado nelas. Deus plantou a sua semente em ti. O Espírito da graça, que te fortalece, que te guia, que te ajuda. E eu tenho plena certeza, e eu me ouso a dizer que foi esse Espírito Santo que te trouxe até esse lugar, para que você pudesse olhar a sua condição, e não para que Ele te acusasse, mas para que Ele te mostrasse que tudo isso pode mudar.
que você poderia ser lavado, purificado, que você poderia ser levantado e verdadeiramente usado por Ele. Pois a colheita é grande, mas os obreiros são poucos. Mas os obreiros precisam ser santos. Os obreiros precisam ser separados. Os obreiros precisam ser discipulados para discipular. Vão e façam discípulos das nações. Mas como que você fará de outros algo que tu não és? Eu quero orar pela sua vida, Senhor. Obrigado pelas pessoas que estão aqui. Obrigado, Jesus, pois eu sei que Tu os chamastes a estar nesse lugar e ouvir essas palavras. E eu sei que muitos estavam cansados. Eu sei que muitos passaram uma semana pesada, com muitas preocupações, com muitos afazeres. Mas eu repreendo no nome de Jesus toda a força maligna que queira roubar essa semente. Eu repreendo toda a vergonha no nome de Jesus. Eu repreendo todo orgulho e religiosidade. E eu declaro Tua graça, Tua misericórdia sobre esse lugar. Que Teu sangue possa purificar agora no nome de Jesus. Olhos que foram usados para olhar para a imoralidade, que você venha lavar e usar para poder ver, Senhor, propósito e chamado. Ouvidos, Senhor, emprestados à impureza, ouvidos emprestados à fofoca e à mentira, sendo lavados para poder ouvir a Tua voz. Mãos que foram usadas para cometer pecado sexual, Senhor, lavados, purificados, para ser mãos ungidas que trazem cura e vida. Pés, Senhor, que pisaram onde não deveriam pisar, que possam ser lavados e se tornar os pés daqueles que levam as boas novas. Senhor, purifica órgãos que foram usados para a maldade, lava-nos de pé, da cabeça até o pé, Senhor. Purifica uma noiva separada para Ti. Eu Te agradeço, Senhor, e em Teu santo nome que eu oro. Amém e amém.